nosso curso Nós Não Temos Polícia. Como é que muda mesmo? Tá, obrigado. Ontem, no módulo 1, nós fizemos uma pergunta importantíssima, e nós vamos até rever alguns conceitos hoje. A pergunta é: quem diabo vigia o vigilante? Essa pergunta destrói qualquer comerciante. O simples fato dessa pergunta ser... O simples fato dessa pergunta ser feita já tem implicações éticas, lógicas, que nos obrigam a rechaçar o Estado. Nós vimos que Thomas Hobbes errou ao atribuir ao Estado uma natureza pacificadora. Nós vimos que não é nada disso. Quem realmente acerta a respeito da natureza do Estado são as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. No primeiro livro, agora ele não vai me livrar, né? Vai passar perto. Oxe, não vai funcionar. São 3 doses. Obrigado. Alô? Esse aqui é o microfone privatizado. Então, no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, o povo pede a Deus: nos dê um rei. Estatizando! Estatizaram no microfone aqui. Microfone sem fio, pô. É a Anatel. Esse aqui vai me passar a perna. Então o povo chegou para Deus e falou: nos dê um rei. E Deus, através do profeta Samuel, falou: mas peraí, vocês vão me trocar, eu que sou Deus, por um rei? Eu já vou avisando, esse rei vai escravizar as suas filhas, vai recrutar os seus filhos para guerras injustas, vai tomar a melhor porção do seu gado e do seu plantio. Vocês têm certeza que vocês querem um rei? E o povo tomou uma decisão democrática, e portanto, infinitamente estúpida. Quis um rei. E Deus falou: então tá bom, respeito o livre-arbítrio. Se vira, não digam que eu não avisei. Deu no que deu. O povo assim concedeu a um humano falível, pecador, o monopólio da segurança. Monopólio da segurança. Isso significa que é impossível que haja segurança contra o monopolista, porque o monopolista é monopolista, entende? Então, nós abdicamos da fonte primordial da segurança, que é a desconfiança. Já dizia Benjamin Franklin. Nós cometemos o maior ato de ingenuidade de todos, que é confiar no governo. Mencken ia mais longe. Ele dizia: um homem que não repudia o seu governo, lhe falta caráter. O preço da liberdade, dizia Thomas Jefferson, é a eterna vigilância. É preciso que todos os agentes sejam vigiados. Não aquela vigilância estatal que nos tira a privacidade, a liberdade, mas uma vigilância moral. É preciso que os atos de todos os agentes passem por um crivo moral, principalmente daqueles agentes incumbidos do uso justo da violência. Ou eles deixam de ser um ativo, se tornam um passivo, por causa do risco moral. Por isso é preciso descentralizar a segurança. Quem desconfia, descentraliza. E quem percebeu isso foi alguém nada burro. Foi o imperador Augusto César. Augusto César, quando assumiu, percebeu que a sua única força de segurança, a guarda pretoriana, concentrava um poder descomunal, que ameaçava o próprio César. Se ameaçava o César, imagina nós aqui. Então, ele criou uma concorrência policial. Ele criou uma segunda força, que eram as cohortes urbanas. Se alguém subornasse a guarda pretoriana, ele ainda tinha as cohortes e vice-versa. Descentralização. Mas não é isso que nós queremos, porque o sistema ainda era centrado em César. Nós queremos a liberdade para o povão, não para o César. Assim, a única descentralização por excelência é a concorrência de mercado. Então, vamos lá. Slide esse aqui. Desculpem aqui o meme mal feito que eu fiz no Paintbrush, mas vocês podem notar o seguinte: aqui são as dicas de segurança da PMERJ, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Servir e proteger. To serve and protect the shit out of you. A dica que eles dão é a seguinte: coloque objetos pessoais à frente do seu corpo, carteiras, mochilas, bolsas, celulares. Evitem, viu mulheres, evitem o uso de joias e outros objetos de valor. Quer dizer que vocês então têm aqui trabalhão para conquistar um bom marido, ele te dá uma joia e você não pode usar. Ou seja, a polícia está assumindo: cidadãos, o meu serviço é uma bosta. É uma confissão de que eles são uma bosta.
Não seria assim no livre mercado? Vantagens de ser um cliente Hopa Club. Agora você já pode exibir as suas joias sem medo. Nossos agentes também fornecem armas e cursos táticos aos nossos clientes. Ande despreocupado. Nossos serviços de inteligência caçarão o ladrão até o fim do mundo para recuperar os seus pertences. Boa. Essa seria uma polícia no livre mercado. Cuidado e conte sempre com a Hopa Club. Mas não com o controlezinho. Assim. Vamos ver um pouco da economia da segurança e do policiamento. Existia um santo chamado São Mael Juan que disse: os homens anseiam por dever, uma causa para defender, uma cruz para carregar e uma família para proteger. Esta frase de São Mael Juan não é apenas uma bela frase a respeito das virtudes que caracterizam a natureza humana, mas se traduzida por bom economês, ela significa: existe sim demanda por segurança e existem sim incentivos para a produção, para a oferta de segurança. Seu economistazinho mainstream, tipo, não é para palavrão, ele é santo, né? Mas o fato é que nós temos aqui a evidência de que São Mael Juan estava certo e os economistas mainstream que dizem que a segurança não pode ser provida pelo mercado estão errados. The Virgin Economist versus the Chad Saint. Aqui está um gráfico, a fonte é o Australian Institute of Criminology, que mostra o seguinte: o crescimento da força policial, police, cresceu. O Estado sempre se expande, o Cristiano explicou isso muito bem. Mas olhem o crescimento da segurança privada, security. Cresceu muito mais, cresceu num ritmo muito maior, porque existe sim demanda por segurança e, como o Mises demonstrou, se tem demanda, tem incentivo para ter oferta. Isso é economia básica. Agora, o que eu achei interessante é a ironia ali, né? Police or security. São duas coisas completamente diferentes, né? O fato é que nós temos duas e apenas duas opções: ou a tirania de um monopólio, ou o livre mercado, que pode ser ruim, pode ser bom, mas não é uma tirania garantida pelo menos. A polícia, ela é um bem econômico não negativo. Essa é uma teoria minha. Existem dois tipos de bem econômico: os positivos, que são os bens dos quais você deriva uma utilidade direta, e os bens antinegativos ou não negativos, que são bens que não te dão uma utilidade direta, você nem gostaria que eles existissem, talvez, mas eles evitam uma desutilidade maior. Um bem positivo nós temos aqui. Isso aqui é maravilhoso, dá uma utilidade direta. O Daniel Fraga já diria. Uma injeção de corticoide na bunda para evitar um resfriado é um bem não negativo, porque ninguém gosta de tomar uma injeção. Ela só evita uma desutilidade maior. E a polícia é um bem não negativo. Ninguém gosta de tomar um pulão. Né? Pulão, na linguagem dos truta da quebrada, é revista, mano, tá ligado? Não. Ninguém gosta disso, ninguém gosta de checkpoint, mas tem que ter polícia, senão vai ter coisa pior, vai ter os crimes. Então ela é um bem não negativo. O ideal seria a cura do resfriado e não tomar um monte de injeção. O ideal seria acabar com o crime por vários meios, ao invés de viver num estado policial. Mas é aí que entra Ludwig von Mises. Quando Ludwig von Mises, no livro dele Socialism, faz a crítica ao socialismo, ele diz: os soviéticos, a União Soviética, vai sobreinvestir em vários bens de capital, mas estas engrenagens vão girar em falso. Então esse sobreinvestimento não vai se refletir em um aumento do padrão de vida da população. O que vale para o bem industrial, vale para o bem policial. Vai ter um aumento do tamanho da polícia, a polícia vai se militarizar, a polícia vai virar um monstro. Mas isso não vai se refletir num aumento de segurança. São recursos desperdiçados, são uma desutilidade em si. E isso é evidente. Tem um livro que fala sobre isso, eu recomendo, que se chama The Rise of the Warrior Cop. O livre mercado, por sua vez, provê segurança onde der, onde o governo não o atrapalhar. Um exemplo disso é o caso Glotel. Existe um produto químico que se chama amônia anidra. Não me perguntem o que é isso, porque eu não entendo nada de química. Mas a amônia anidra, eu sei que ela é usada em fazendas e indústrias. Até aí tudo bem. O problema é que o governo, tão preocupado conosco, nos fez o favor de proibir as drogas.
E a amônia anidra é usada para refinar droga. O que aconteceu com o preço das drogas? Disparou. O que aconteceu com o preço da amônia? Disparou. Isso não só causou um encarecimento dos produtos agrícolas industriais que usam amônia, né? Então o pobre se ferrou mais uma vez, como também criou um incentivo para os bandidos roubarem amônia anidra. E agora, vamos chamar quem? O Batman, o governo? Não, o livre mercado deu conta. O livre mercado desenvolveu um produto chamado Glotel, que quando misturado com amônia, ele espirra no ladrão e o marca. Então fica fácil para a polícia capturá-lo. E aí o vagabundo vai parar no presídio de Pedrinha, tá ok? Mas o que é isso aqui? Mas o que é isso? É só você não roubar a amônia que você não vai pra lá, pô. Então, o livre mercado conseguiu coordenar vários agentes que não se conhecem, não precisam se gostar, para desenvolver um produto. Isso aconteceria com todos os bens relacionados à segurança se o governo deixasse. Aconteceu na área de R&D, né, Research and Development, poderia acontecer também na área do armamento, na área do policiamento, etc. Basta que o governo saia de cena. Tudo que o governo faz é causar distorções socialistas no mercado de segurança. A primeira coisa é um nível desordenado de governança. Governança é necessário. Nós somos anarcocapitalistas, não anarquistas bagunceiros e arroceiros, black blocs. Então tem que ter um pai de família, a autoridade do pároco da sua igreja, a autoridade do empresário, tudo isso tem que ter. Esses são níveis de governança. O mercado é capaz de prover um nível ordenado de governança. As empresas fazem isso. Os consultores de estratégia corporativa, quando vão desenhar um incentivo de uma empresa, eles sabem que a governança é necessária, mas que ela pode representar um risco moral. Um departamento dentro de uma empresa com muito poder vai causar problemas para a empresa. Agora, o que acontece se o nível de governança, ao invés de ser definido por agentes no mercado, mecanismos, né, de check and balance, o que acontece se ele for definido pelo próprio sujeito que está na governança? Ele vai se autossubsidiar. E é isso que acontece hoje. Por isso que o Estado se expande, se expande e se expande. Outra coisa, nós vamos ter uma redução da produção societal. O socialismo queima capital. Todos os tipos de capital, inclusive o capital e a tecnologia que são usados para a segurança pública. Por causa do socialismo, nós temos menos recursos, nós temos menos tecnologia, portanto, menos e piores armas, viaturas, equipamentos, coletes. E quem mais sofre com tudo isso é a ciência forense. A ciência forense precisa de ordem espontânea para se desenvolver. O filósofo Hilaire Belloc dizia: os avanços, a criatividade só acontecem por ordem espontânea, não por decretos. Então, cada vez nós temos menos habilidade de resolver os crimes. E se você não consegue identificar quem é o bandido, não adianta você ter a melhor polícia do mundo. Não adianta você ter o Giban na sua polícia se você não sabe quem é o bandido. Alguém que assistia Giban? Policial de aço, Giban! 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 Quem não sabe o que é isso não teve infância, sério. Outra coisa é a alocação de recursos. Como diabo a polícia vai saber onde colocar suas unidades? Que tipo de polícia ela vai ter? Se é melhor ter mais detetives em campo, ou se é melhor investir mais em aviação? Só um livre mercado pode saber isso. Esse tipo de decisão tem que ser tomada descentralizadamente por seguradoras, atendendo a demanda do consumidor autônomo, não por um bando de burocratas. Porque só as localidades sabem quem é vagabundo, quem é mau elemento, que tipo de ameaça que tem ali naquela localidade. As informações, como disse o Hayek, um economista mais ou menos austríaco, estão dispersas na sociedade. Outra coisa, a bandidagem é criativa. Eles estão sempre um passo à frente da estrutura monolítica e burocrática que é uma polícia estatal. Só a plasticidade, só o dinamismo de um livre mercado poderia acompanhar a bandidagem. Além disso, o governo não está nem aí para a segurança. Ele é outro bandido. Como disse a Wendy McElroy no artigo dela, né? To serve and protect the state, not you. Outra coisa, e esse é o mais importante de todos, as distorções que o Estado causa no campo moral. A polícia estatal, como nós vimos, incorre em riscos morais. Isso é muito importante. A primeira coisa é que, ao encampar os recursos de segurança, ela tira a capacidade do cidadão de se proteger. E ela cria aquilo que nós vimos ontem, centros de gravidade artificiais. Para o bandido, torna-se um mundo muito acolhedor, porque ele vai ter dois tipos de investimento possível. O bandido pode
fazer uma operação de baixo custo e baixo risco, por exemplo. Eu vou assaltar a empregada doméstica, que acabou de ganhar o 13º, vou levar o saláriozinho dela, e não tenho risco nenhum. O que a velha vai fazer? Nada. Ou eu posso atingir o coração do Estado, posso roubar armas de um quartel, posso assaltar um banco, e eles concentraram a riqueza mesmo, é uma operação de alto risco, mas de alto retorno. Se houvesse um livre mercado de segurança, a segurança estaria capilarizada. Uma operação de alto risco acarretaria uma resposta rápida do sistema. Então, uma operação de alto retorno teria um risco ainda maior. E não existiria nenhuma operação de baixo risco, porque o cidadão vai demandar segurança para si próprio. Acabou o incentivo econômico para o crime. Claro que o crime não desapareceria, ninguém aqui é utópico, mas ele reduziria consideravelmente. Outra coisa, o desconforto moral que uma injustiça causa não pode estar dissociado dos incentivos econômicos. Vou dar um exemplo. Se um policial recebe uma ordem absurda, uma ordem injusta, uma ordem para agredir um inocente, se ele for um policial livre, um empregado de uma empresa, ou um freelancer, um profissional liberal de segurança, ele pode simplesmente se recusar a fazer isso porque aquilo atenta contra a sua moralidade, causa uma desutilidade econômica. Ou ele simplesmente se recusa porque a população, que é a verdadeira pagadora da polícia privada, vai boicotá-lo. Isso não acontece no sistema onde a função da polícia é servir ao Estado. Porque considerações morais não mais entram no cálculo econômico. É cumprir ordens e acabou. Sem contar que não é o que o Estado quer. O Estado sempre quer financiar o crime, porque o Estado vive do medo do crime. O Estado é revolucionário por natureza, nós vimos isso ontem também. Então, por isso que o Bakunin dizia: as revoluções são encabeçadas por uma aliança entre intelectuais e marginais. Foi a canalha, os bandidos, que levaram a cabo a Revolução Francesa. E nada mudou. Outra coisa, pensem o seguinte: a segurança é pública, gratuita, financiada pelo Estado. Qual é o incentivo que você tem para ser um bom cidadão, para se comportar? Nenhum. Eu tenho segurança de qualquer jeito. As pessoas não têm mais o direito de me excluir da sociedade, de me ostracizar. No mundo de segurança privada, se eu for um mau sujeito, ou as seguradoras vão cobrar muito caro para me proteger, ou eu vou ser ostracizado. Nós vamos ver como isso já aconteceu na história. Mas num sistema estatal, a bandidagem, o mau comportamento, a desordem é subsidiada pelo próprio sistema. E o cidadão subsidiário, que quer proteger a sua família, que decide se juntar com os amigos para criar uma agência de proteção, a subsidiariedade, que é a chave da sociedade, ela é artificialmente taxada. Pelo seguinte: no mundo de livre mercado, sociedades subsidiárias vão necessariamente colher frutos de mais segurança. Mas se o Estado regula e impede o mercado, um comportamento subsidiário vai ter menos retorno, ele não vai se refletir em mais segurança. Então, o preço relativo do comportamento subsidiário aumenta. Agora, pensa assim: se o bandido é subsidiado e o homem subsidiário é taxado, qual vai ser o resultado? Vai ser a corrupção do tecido social. É isso que a polícia faz. Por isso que centralizar tudo na mão do Estado é preservar a desordem. Por que eu falei essa frase? Porque em 1968 teve uma convenção do Partido Democrata em Chicago, que é o estado mais esquerdoso dos Estados Unidos, a cidade mais esquerdosa dos Estados Unidos, em Illinois. Aí apareceu gente mais à esquerda ainda para protestar contra os burgueses do Partido Democrata, conversa de louco mesmo. Era a esquerda brigando com a esquerda, por mim os dois podiam se matar à vontade. Aí o que a polícia fez? A polícia, trabalhando a favor do Partido Democrata, deu aos manifestantes de esquerda o que eles queriam. Eles não pediram mais Estado? Então toma mais Estado! E aí o prefeito de Chicago, o Tilley, ele disse: vocês são desordeiros, a polícia está aqui para preservar a desordem. Quer dizer, foi um ato falho, ele queria dizer preservar a ordem. Mas sem querer ele acertou. Porque a polícia está aqui para preservar a desordem, sim. Porque a polícia estatal é um monopólio. Como nos lembra Thomas de Lorenzo, grande economista austríaco, o monopólio ele está lá só para ser capturado por grupos de interesse. Ele não está lá para atender a demandas genuínas do consumidor. A luta destes grupos de interesse para capturar o aparato monopolista vai gerar contradições, conflitos, discórdias que vão semear a desordem na sociedade. É por isso que as autoridades que têm controle sobre o aparato policial aprofundam essa desordem, criando instituições como partidos políticos.
precisamos ter mais partidos no Brasil. Vai para o inferno. Os partidos só aprofundam essa discussão louca, essa discussão irracional, a ponto de amigos brigarem e não se falarem por causa de um bandido, de um políticozinho de merda. Certo, Breno? Já briguei com você por causa disso. Ao mesmo tempo, eles criam mais aparatos de repressão para impedir os mecanismos de check and balance. Exemplo disso, o Department of Homeland Security. Não estou me referindo aqui aos índios armados, Jerônimo, esse era o verdadeiro Department of Homeland Security. Me refiro aqui à agência que o George fucking Bush criou, George Walker Bush, desculpa, depois do 11 de setembro. Aliás, é bem estranho o 11 de setembro, né? É um inside job, provavelmente. Porque depois do 11 de setembro, eles tiraram mais liberdades americanas dentro do governo, nunca cresceu tanto e a população aplaudindo, né? Financiamento do próprio governo americano ao terrorista, os terroristas da Al-Qaeda que fizeram aquele atentado. Exatamente, quem é que treinou Bin Laden, né? Então, tem coisa, tô avisando. Usaram termite. Oi? Usaram termite para explodir o prédio, ele não cairia. Bom, ao que tudo indica, ele não cairia simplesmente com aviões, ele suportava muito. Encontraram vestígios de termite nas colunas do prédio, que é utilizado para demolição de prédio. Sem isso, seria muito difícil ele ter caído. Fora que sumiram com diversos vestígios. Essa eu não sabia. Sim, Red Pill aqui. pode ser que exista muita conspiração nessa história, mas muita parte é verdade. Pode ser que exista muita conspiração nessa história, mas muita parte é verdade, é fato. Você pode pesquisar, está documentado e tudo. Olha, eu acho que nessa altura do campeonato, achar que não tem conspiração é a grande conspiração. Pois é, então o Department of Homeland Security é uma polícia ultramilitarizada, ultracentralizada, que possui armamento de guerra, veículos de combate de infantaria, usados em batalhas convencionais. Para guerrear contra quem? Jesus. Para guerrear contra nós. Porque nós somos o inimigo do governo. O governo nos tira o direito de ter colete à prova de bala, carro blindado. Alguém que faz isso conosco só pode estar muito mal intencionado. Imagina 2 soldados numa trincheira, né? Trocando tiro ali. Fire! Cover me! Porque tiroteio tem que ser inglês, tá? Aí, acaba a sua munição. O que soldado seu amigo vai fazer? Ele vai te dar uma arma. Pega minha arma aqui! Agora, e se ele chegar pra você e falar, me dá a sua arma aqui, só eu atiro? Você não. Esse cara não é seu amigo, esse cara tá trabalhando pro outro lado. É o que o governo faz conosco. É claro que o governo tá do outro lado. Cadê o coisinho? Agora vamos ver um pouco da sociologia da segurança pública para corroborar tudo isso e finalmente chegar no mercado de segurança privada, né? Anarquia não garante que algumas pessoas não cometerão crimes. O Estado garante que algumas cometerão. Pior, sairão impunes. Essa frase é de Gustavo de Molinari naquele livro da produção privada de segurança. O fato é que o Estado, a ausência de Estado, aliás, não é o fim das soluções. É a nossa liberdade para encontrar soluções verdadeiras e sólidas. Vejamos o seguinte. Paradoxo de Kabachnikov. Esse cara é o Kabachnikov. Ele é russo, nasceu na União Soviética e americanizou o nome para KB. Ele é biólogo, programador, estatístico, consultor de operações, especialista em cybersecurity, gênio, playboy, bilionário e filantropo. É interessante, inclusive, a história de como ele casou com a mulher dele, né? Ele estava falando com a mulher dele que ele acha o McDonald's um absurdo, cultura de massa, o hambúrguer não presta. E a mulher respondeu, o que é McDonald's? Aí ele se apaixonou. O paradoxo de Kabachnikov diz o seguinte, quanto mais aumenta a sensação de segurança, menor é a importância que as pessoas atribuem a ela. Exemplo, você está numa empresa e o sujeito fala, por que nós temos um departamento de cybersecurity se nós nunca fomos hackeados? Você nunca foi hackeado porque você tem um bom departamento de cybersecurity, ou seu jumento com cisticose. Agora, o paradoxo de Kabachnikov é explorado politicamente, de várias maneiras. Há uma relação entre isso e o vício político. A primeira é a seguinte, as pessoas acham que se existe um governo, elas estão seguras por definição. Elas simplesmente delegam a segurança delas ao governo e está tudo resolvido. Com isso, o homem perde a maturidade daquele que pensa na segurança dos seus e ganha a imaturidade política. E assim nós não atribuímos nenhuma importância à verdadeira fonte da segurança, que somos nós mesmos. Segunda coisa é a vitimologia estatal. Tem um criminólogo chamado Tom Tyler.
ele é meio babaquinha, ele é contra a pena de morte, ele precisava de uma bolsomitária na cabeça, ele dá culpa. Então ele fala, a menina foi estuprada, você foi assaltado porque você deu mole, pensa? Uma das primeiras coisas que elas podem acabar dispensando é a necessidade de haver um governo. Aí os anarcocapitalistas entrariam com tudo, né? Já o livre mercado, ele é capaz de driblar neymarmente o problema do paradoxo de Kabachnikov. Pelo seguinte, as pessoas têm uma demanda interna, natural, intrínseca por segurança, mas elas não entendem da parte técnica da segurança, elas não são capazes de demandar os meios específicos de segurança. Vou dar um exemplo. A empregada doméstica vai pegar um avião para visitar a família dela lá em Garanhuns. Ela não tem a menor noção do que ela está encarando ali, como é que são os sistemas de segurança eletrônica do avião, sistemas redundantes. Ela está preocupada com a família dela em Garanhuns, com o conforto. Mas existe uma preocupação com segurança. Se o avião cair e ela morrer, a família vai ser indenizada. Ela não sabe quais são os sistemas de segurança. Quem cuida disso é um engenheiro com óculos de fundo de garrafa, espinha na cara, nerdão lá do ITA, ele vai cuidar dessa coisa. Para a segurança, é a mesma coisa. O cidadão comum, o seu Zé lá da venda, ele não precisa falar, olha, eu demando que as patrulhas operem nessa área, eu preciso que a doutrina de emprego das forças táticas seja essa e essa. Não. Quem vai cuidar disso são os estrategistas contratados pelas seguradoras. Tudo que o seu Zé quer é vender os biscoitos dele lá em paz. Então no mercado é suficiente para isso. E existe uma coisa que eu chamo de paradoxo de Kabachnikov invertido, que é o seguinte, vamos supor que o governo acabe. Muita gente vai pensar, o governo acabou. Agora, quem tem que cuidar da minha segurança sou eu. E aí, paradoxalmente, nós vamos estar mais seguros, porque as pessoas finalmente vão se preocupar com segurança e com defesa. Nós temos que entender uma coisa. A segurança é o fim. O policiamento é só o meio. Ter isso em mente é importante para nós entendermos a importância da fonte moral da segurança e da fonte material da segurança. A fonte moral é o mais importante. Porque quando a segurança é centralizada no Estado, você é visto. Você liga lá para a polícia 90, é outro cara chato que eu vou ter que atender. Você não é um cliente, você é um estorvo. E o free rider, então, é visto como um inimigo público número 1. Agora, no livre mercado, não. A diferença aqui é que eu estou falando de direitos negativos. Estado implica na falácia do direito positivo à segurança. É a ideia absurda de que as pessoas devem ser escravizadas para te prover segurança. E ninguém entende que todo mundo será escravizado e, portanto, ninguém está seguro. Já o direito negativo à segurança, você tem direito de reagir, mas ninguém precisa ir lá te defender. Isso sim é saudável, porque aí o cidadão é cliente, o cidadão vai internalizar a ideia de direitos naturais e ele vai estar protegido. O free rider, por sua vez, o carona, que não paga pelo sistema, mas é beneficiado, ele não vai ser encarado como um inimigo, ele vai ser encarado como um investimento. Podemos levar mais segurança até ele, ou simplesmente, se ele estiver protegido, ele vai contribuir com a sociedade de outra forma. Ele é um artista, por exemplo. Ele vai aumentar a identidade cultural da sociedade, então nós vamos ter mais motivação ainda para defender essa localidade e assim por diante. Essa é a diferença da fonte moral. Existem outros fatores, por exemplo. Edmund Burke dizia que os estados que mais oprimem os cidadãos de bem são ao mesmo tempo os mais lenientes com os bandidos. Percepção magistral do Burke. Por que isso acontece? Porque o Estado se expande, e aí nós falamos, então o Estado, que é tão mal assim, ele não pode ter o poder de matar bandido. Bom, tudo que o Estado está fazendo é, além de nos impedir de buscar a justiça, ainda protegendo o bandido. Quem escreve sobre isso é o autor do livro Pena de Morte Já, que, pasmem, ele é um padre católico, Emílio de Castro. Então pensem 2 vezes antes de chamar os cristãos de bunda mole. Tá? Ele é a favor da pena de morte. Eu quero ver vocês chamarem o cristão de bunda mole na frente de um cavaleiro teutônico. Vocês podem falar isso na minha frente, que sou baixinho e gordinho, mas na frente de um cavaleiro teutônico. Então ele diz exatamente isso. Quando nós perdemos um parâmetro moral transcendente, metafísico, simplesmente nós seguimos além e deixamos de punir os verdadeiros malfeitores. A sociedade inteira vai pagar, vai perder suas liberdades, mas os verdadeiros bandidos serão tratados com cada vez mais leniência, a la Maria do Rosário. E a fonte material é importante. Como é que o Estado faz, por exemplo, para recrutar um policial? Será que ele pensa realmente na competência do policial? Ou é um esquema de peixada, de burocracia?
O Mark Twain escreve sobre isso. Ele fala de uma lenda onde um americano vai parar na Idade Média. E aí ele cria uma escola de cadetes chamada West Point. O Mark Twain gostava muito lá da Academia Militar de West Point, então ele fez essa homenagem. E ele cria um exército com os melhores cadetes lá em West Point medieval. Aí ele se apresenta para o rei, mostra toda a habilidade dos soldados, e o rei fala, legal, só que eu vou continuar contratando os nobres aqui, que são meus cupinchas. O Estado faz a mesma coisa. As academias de polícia é fechada, é parentesco. Isso até é bom, quanto pior for o nosso inimigo estatal, melhor. Mas ao mesmo tempo nós lidamos com o efeito colateral da bandidagem. Enfim, monopólios são loucura. A conversa não é racional, não. Outra coisa importante é o princípio da precaucionariedade. O que é isso? É uma coisa que os ambientalistas jogam fora. Aquecimento global. O aquecimento global não existe. Se existir, ele não tem nada a ver com a atividade antropogênica. Ainda assim, os ambientalistas querem impor regulações mastodônticas na economia. Então eles jogam a precaucionariedade no lixo, porque a precaucionariedade diz, se você apresenta uma solução que não tem nenhuma base científica, não tem evidência de que vai funcionar, nem tem evidência de que ela é necessária, mas se implantada, ela acarreta riscos e danos enormes, por precaução nós descartamos a sua solução. E a polícia estatal? Acabamos de ver que não existe nenhuma evidência científica nem moral de que a polícia estatal aumenta a nossa segurança. Pelo contrário, vimos ainda que esta falsa solução nos tira a segurança. Então, por precaução, não tem que ter polícia estatal, os estatistas que provem o contrário. É preciso lembrar da ontologia da polícia. O que diabo é uma polícia? A polícia é um grupo de homens e mulheres armados que visam defender os direitos naturais do cidadão, e eles são corajosos o suficiente para enfrentar zumbis nazistas, hordas de alienígenas, legiões do inferno, para defender o cidadão. Mas o que é a polícia estatal? A polícia estatal é alguém que defende o nosso pior inimigo na Terra, que é o Estado, e eles morrem de medo da caneta de um burocratazinho esquálido. Isso não é uma polícia. Isso é uma perversão ontológica causada pelo socialismo. Agora nós vamos chegar naquela parte que todo mundo ansiava. Como é que é uma polícia sem Estado, então? Explique. Don't tread on me, you statist scoundrel. I tell you, I double there. É assim que seria no livre mercado. O homem amadurece quando ele para de acreditar que a política resolverá seus problemas, disse Nicolás Gomes Dávila. O fato é que nós fomos feitos para sermos cuidados pelos pais, depois crescer, virar adultos responsáveis e assumirmos a responsabilidade de proteger os outros. Não para continuar sendo uma eterna criancinha birrenta que acredita na política e delega toda essa responsabilidade para o nosso pior inimigo na Terra, que é o Estado. Então, o homem responsável, ele vai cuidar ele mesmo da sua segurança. Isso não significa que o bom chefe de família tem que ser ele próprio um bom guerreiro. Ele pode ser baixinho, gordinho, teórico, anarcocapitalista, comedor de abacate, não precisa ser um bom guerreiro. Mas ele tem que saber quem sabe, ele tem que escolher um provedor de segurança com sapiência, com responsabilidade. Mas peraí, não é um pouco perigoso delegar a função de guerreiro? Claro que é, por isso que nós não podemos delegar para um monopolista. Então, como exatamente seria uma polícia no livre mercado? Vou dar a resposta mais sincera de todas, não tenho a menor ideia. Sabe por quê? Porque eu não sou um empreendedor de segurança. Se eu fosse um empreendedor de segurança, eu não estava aqui, eu estava cuidando da minha empresa de navios cargueiros contra piratas somalianos, mano. Então nós temos que, o economista austríaco, o austro-libertário, ele tem que ter a humildade de saber que ele não sabe como as coisas vão funcionar. Essa é a função do empreendedor. É diferente da arrogância do economista mainstream, que ainda resolve matematizar a parada. E fala, o empreendedor não é capaz de fazer isso. Enquanto ele está falando dessas socialistas, aí o empreendedor já está fazendo. Então a primazia é do empreendedor. Eu não sei como é que vai funcionar uma padaria, eu não sei como é que vai funcionar um supermercado gourmet, mas nós vemos que cada setor tem a sua natureza, o empreendedor descobre qual é essa natureza e tenta arrumar ali o melhor arranjo para isso. Em segurança não seria diferente. O que o teórico anarcocapitalista pode fazer é elucubrar. E aqui estão algumas elucubrações. Primeira coisa, as pessoas vão buscar uma aglutinação virtuosa, elas vão tentar se associar com pessoas que pensam como ela, que também estão interessadas em se defender, que não são sujeitos mal intencionados, algo que o Estado nos impede de fazer.
Porque o Estado nos tira o direito de discriminar. Discriminação é um negócio maravilhoso. E todo mundo aqui discrimina. Você vai namorar com uma mulher horrível, você está se discriminando, é feia. Poxa. Você vai chamar um socialista para palestrar aqui, você está discriminando ideologicamente. Então, Roupa disse, discriminação é a chave da propriedade privada. O Estado impede isso, o Estado impede o separatismo, vocês devem ter visto ali o Flávio falar do separatismo, isso é importante. E alguns dos modelos que surgiriam, então, seriam, o mais simples de todos, são milícias civis, o famoso vigilantismo. A esquerda tem horror quando ouve a palavra vigilantismo, mas isso é maravilhoso. Tem um autor chamado Jared Kelly, que escreve um livro chamado Pax Vigilanticus. Ele mostra o seguinte: o vigilantismo é um fenômeno social que é uma resposta a convulsões sociais, uma resposta natural. É isso que nos torna humanos. Do contrário, nós seríamos palhaços, palermas, letárgicos. Ainda bem que existe vigilantismo. Devíamos estar fazendo isso já. Então isso surgiu no México, eu dei um exemplo ontem, as pessoas se cansaram tanto da opressão dos policiais quanto da opressão dos cartéis, expulsaram ambos. Outro exemplo seria a segurança orgânica institucional. O que é isso? Alguém aqui pagou diretamente pela iluminação do auditório? Não, isso é orgânico da instituição Campus Sales. Você não precisa pagar por isso. Segurança também é assim. Alguém aqui acha que está mais seguro na rua do que no shopping? Alguém aqui acha que está mais seguro numa praia pública do que na praia de um hotel chique lá no Guarujá? Não. Por quê? Porque o dono do hotel tem muito mais interesse na sua segurança do que o governo. Então ele provê ali o básico de segurança, o máximo que o Estado permitir, o máximo que seja economicamente viável. No mundo libertário também seria assim. Os bairros privados, as associações comerciais proveriam uma segurança orgânica e ninguém teria que pagar diretamente por isso. Todos os stakeholders numa economia livre dessas teriam segurança praticamente gratuita. Ah, não é gratuita não, está embutida aí no preço. E os seus impostos são gratuitos, ô jumento? Te custa a tua liberdade, te custa a tua dignidade, você fala que é gratuito. Além disso, haveria uma aristocratização da sociedade, né? Hoje tem um bando de milhões de pangarés e uma elite de iluminados que provê a segurança. Numa sociedade livre, não. Haveria várias elites locais, aquelas elites naturais que foram destruídas, que o Roupa tanto fala. Outra solução seria a academia de polícia. Esse é um modelo análogo ao residente de medicina. Então, o rico não quer que o médico inexperiente encoste nele. Então, o residente, para ganhar experiência, vai atender o peão. E assim ele ganha experiência. Ah, então você quer que o pobre fique na mão do médico inexperiente? Não, eu quero que o pobre tenha alguma medicina. Não a máquina de matar doente do SUS. Em segurança seria a mesma coisa. Eu sou um policialzinho recém-formado na academia. Um bairro rico vai querer uma tropa de elite. Então eu vou proteger um bairro pobre para ganhar XP. E depois eu vou trabalhar para os ricaços. Outra solução seria, isso já existe, as seguradoras e assinaturas. Quem aqui é mais interessado na sua defesa, tirando você mesmo e a sua família, do que uma seguradora que não quer perder dinheiro? Então o Roupa fala muito bem sobre o assunto. As seguradoras são as melhores candidatas a prover defesa num livre mercado. Ou você pode fazer uma assinatura, um subscription de um serviço de segurança, como já existe hoje. Vocês já viram algumas casas ali protegida por Bocil, protegida por Siemens. Isso... Oi? Condomínio fechado, contratam lá a Ganar, né? Isso funciona. Tem as suas falhas. O mercado não é perfeito. Mas isso funciona como um passive deterrence. É uma dissuasão passiva. O vagabundo vê aquilo e fala, bom, não vou mexer com os caras que depois a Bocil vem atrás de mim. Funciona. A seguradora serve para corrigir o problema da simetria de informação. Por que os especialistas em segurança não vão passar a perna no pobre coitado que não entende nada de segurança? Porque as seguradoras vão regular privadamente esse mercado, alocando bem os recursos policiais, contratando bons estrategistas, demitindo os maus. Aí vem um tal de David Friedman, anarcocapitalista genérico, bem de Paraguai. Aí ele fala, não, o sistema de seguradoras não ia funcionar porque uma seguradora ia ser free rider da outra.
Uma investe em segurança pesado ali, a outra vende o seguro e aproveita do ambiente seguro criado pela primeira. Isso é muito fácil de refutar. As seguradoras teriam as suas próprias seguradoras, um nível 2, que por sua vez teria um nível 3, quantos níveis fossem necessários no mercado eficiente. Estas seguradoras de níveis superiores não investiriam diretamente em segurança. Tudo o que elas fariam é exigir um determinado comportamento dos seus clientes, que são seguradoras de níveis inferiores, e assim regulando privadamente o mercado de seguros. O David Friedman não enxergou isso. Fora da praxeologia é difícil enxergar alguma coisa. Nós temos ainda os contratos subsidiários. Vou dar um exemplo. Um bairro contratou um grupo ali de 2, 3 vigias para proteger o bairro. Enquanto um vigia trabalha, o outro tira férias e o outro vai servir uma organização de defesa maior, talvez no nível municipal. Por que isso? Primeiro, porque ele ganha XP. Segundo, porque isso economiza recursos dessa empresa de segurança no nível maior. Por quê? Porque ela agora vai ter uma reserva. A reserva é um conceito importantíssimo na área militar. Permite que um exército ou uma polícia tenham um nível elevado de prontidão sem gastar recursos. O soldado está trabalhando aí na área civil. Se houver uma emergência, ele é chamado. Mas ele não está gastando dinheiro à toa, não está lá de prontidão em tempos de paz, com nada acontecendo. Então, assim, essa empresa economiza recursos e, ao mesmo tempo, o bairrozinho ganha uma vantagem enorme. Ele ganha o direito de um contrato. Se aparecer um bandidão muito bem preparado lá no bairrinho, ele aciona o seu contrato e vem a corporação maior protegê-lo, por puro contrato. Isso economiza recursos de ambos os lados e aumenta a proteção do bairrinho sem que ele tenha que gastar no menor aparato de defesa. Outra coisa interessante aqui são os freelancers. O cara pode simplesmente ir atrás de uma quest, que nem RPG. Ó, a cabeça do bandido tal está valendo não sei quantos bitcoins. Eu aceito, vou lá pegar ele. Isso existia na Inglaterra, eram os chamados thief takers, apanhadores de vagabundo. Eles cobravam ali 40 libras e faziam um serviço muito bem feito. Eles tinham interesse pessoal nisso. O policial estatal não, ele joga a paciência dele ali e está resolvido. E existiriam também os consórcios e joint ventures. A coisa é fácil de entender. As elites naturais, as elites empresariais, elas só chegaram onde estão porque elas não fazem economia de lavadeira. É diferente do que os autores de livro-texto de economia falam. Eles acham que o cara vai ficar fazendo continha. Não vamos investir em segurança, porque o faxineiro ali daquele bairro não está investindo, então ele é um freerider, então não vou fazer nada, ele vai pro inferno. Não é assim. O cara, para ser tão detalhista, vai ter um custo tão grande e vai estar à mercê dos bandidos que é melhor reunir ali uma elite, pagar a segurança de todo mundo e acabou. É assim que as coisas vão funcionar. Isso é um ganho de escala, inclusive. E isso não é viagem minha. Isso já aconteceu na Austrália de uma maneira fenomenal. Tinha uma praia na Austrália, onde havia vários restaurantes, bares, baladas, lojas de souvenir, escola de surf. As pessoas iam lá, paravam o carro, aproveitavam o dia naquele lugar maravilhoso, até que chegou uma versão do Fernando Haddad, do Dória ali, e começou a multar todo mundo. Colocou um monte de parquímetro, com meia hora de tolerância, então ninguém podia ficar lá, e isso começou a prejudicar o comércio. O que os comerciantes fizeram? Se uniram e contrataram belas moças de biquíni com um saco de moedas que ficavam alimentando os parquímetros. Então o cliente podia aproveitar e desfrutar o dia, que as moças pagas pelos comerciantes ficavam lá protegendo os clientes contra o Estado. Isso é maravilhoso, porque além de irritar o governo, irrita as feministas barangas. Belas moças de biquíni. Esse é o livre mercado malvadão, né? Não, pior que tem umas que não são só tontas mesmo. Então, ele falou que feminista baranga é redundância, mas eu até vi umas bonitinhas, mas elas são tontas. Engolam o discurso. Bom, chegamos no fim dos tipos de polícia privada, devem ter duas perguntas aí na cabeça de vocês. Ou pelo menos na cabeça de alguma pessoa assistindo. Como é que o pobre vai fazer? E quem garante que as empresas de segurança não vão se juntar e formar um Estado novamente? Os caras são muito loucos. Bom, a resposta é a seguinte. Como é que o pobre vai fazer? O pobre vai ter um nível menor de segurança.
É claro que um bairro pobre vai ter tropas menos preparadas, vai ter armamento inferior. Ah, então o rico vai invadir o bairro pobre! Não vamos ser libertários boçais e falar que o rico não vai querer invadir o pobre porque não tem nada para roubar. Isso é mentira, porque nós vemos que os ricos roubam o pobre, sim. O que vocês acham que o George Soros faz o dia inteiro? Ele deve ter um pink lá, ele fala, o que nós vamos fazer o dia inteiro? Conquistar o mundo. O Soros deve ter uma coisa assim. Então o rico rouba o pobre. Mas nós estamos agora no livre mercado. Se um rico for gastar recursos roubando o pobre vai contratar o concorrente do rico, por menor que seja o preço. Então esse rico, invasor, usurpador, vai perder vantagem, vai perder market share, vai ficar à mercê de outros ricos. Lembra-se que o cara que vai invadir o bairro pobre, ele perdeu o PNA. Agora o outro rico pode invadir e roubar a grana dele. Então existem mecanismos de check and balance no livre mercado. O que nós não podemos ter é monopólio. Aí vocês vão perguntar, bom, então você está dizendo que existem incentivos econômicos para que monopólios não se formem? Exatamente. Thomas de Lorenzo mostra isso muito bem no artigo dele sobre o mito do monopólio natural. É garantido? Não. Garantido é Deus. Não é garantido. Pode acontecer de algumas empresas se tornarem abusivas, talvez até se tornarem um Estado. Não é muito provável, mas nós temos que ter isso em mente, porque é justamente o fato de nós termos isso em mente, não sermos utópicos, que vai nos proteger, se isso por acaso vier a acontecer. Lembre, desconfiança. Desconfiem de todo mundo, desconfiem da empresa privada. Como dizia o filhinho do árabe, né? Ou melhor, como o árabe dizia para o filhinho, desconfia até da babá. Mas então, o que fazer se uma empresa se tornar abusiva? O que fazer se uma empresa se tornar abusiva? Vamos combatê-la. Mas como é que você vai combater uma empresa abusiva? Vamos convencer o povo a combater a empresa abusiva. E como você vai convencer o povo a combater uma empresa abusiva? É o que eu estou fazendo aqui agora. O Estado é a empresa abusiva. Vocês acham que eu estou viajando na maionese? Mas não. Tudo isso que eu falei já aconteceu. Casos históricos. Todo homem aceita autoridade. A diferença entre grupos distintos está no tipo de autoridade que elas aceitam. Guilherme Belloc, de novo, brilhando muito na conferência. Agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou falar os casos históricos e vocês vão me dizer... em que caso eles se encaixam aqui, qual modelo eles se encaixam. Certo? Primeira... Eita... Bora certo. Quem acertar ganha abacate. O que vocês acham? Tá, quem acertar pode escolher aí, né? Abacate, maçã, se você for Tim Cobos ou Tim Fraga, vocês escolhem. Tá, então vai. Tá. Primeiro caso, Atlantic Station. Atlantic Station é uma cidade privada. Os empresários se reuniram, criaram ali uma cidade privada, com shopping, restaurante, balada, e uma polícia privada que funciona muito bem. Qual é o modelo? Volta! Acho que é o Institucional. Tá. segurança orgânica institucional. Quem falou? Pode pegar o seu abacate. Segundo modelo, RCA, Residential Community Association. Os moradores se juntam e eles contratam, em conjunto, uma empresa especializada em segurança para defendê-los. Qual o modelo? Não? Contratos. Aê, Peter! A resposta é seguradoras e assinatura. Eles assinaram o serviço de segurança em conjunto. Tá vendo? Ele lembrou o nome do cara. Está melhor? É meu, né, mano? O terceiro modelo, cuidado que o nome pode ser uma pegadinha, certo?
Subscription-based patrols. Existem patrulhas. Agora é milícias. São os freelancers. Tá? Subscription-based patrols. Cuidado que não é pegadinha, tá? São patrulhas que patrulham uma determinada área em troca de contratos de transferência de dinheiro. São os freelancers. Seguradores centrais. Contrato diário. Isso. Abacate ou maçã? Vai só passar abacate. Quem? Fala o nome. Gustavo. Do quê? Dos Santos. Gustavo dos Santos. Agora, esse aqui não é um modelo que vai se encaixar em lugar nenhum. Eu só coloquei isso aqui por motivos de modéstia à parte e honestidade intelectual. É um caso de segurança privada no Brasil, que é a Escuderie Detetive Lecoq. Na época, no regime militar, década de 60, existia um mafioso ali chamado Cara de Cavalo. O Cara de Cavalo, ele provia segurança para os bicheiros. Porque se um bicheiro roubar o outro, ele vai fazer o quê? Vai chamar a polícia? Então tinha um Cara de Cavalo ali. Só que o Cara de Cavalo começou a se comportar como um Estado. Ele começou a abusar, cobrar taxas abusivas, ameaçar os bicheiros. Aí o bicheiro chamou a polícia. Ele chamou um cara chamado Detetive Lecoq. Aí o Detetive Lecoq foi enfrentar o Cara de Cavalo e o Cara de Cavalo ganhou. Matou o Lecoq. Aí a polícia falou, pô, mexeu com um dos nossos. Vamos criar um esquadrão da morte. E criaram o Detetive Lecoq. E saíram matando tudo quanto é bandido. Mas eles não são um exemplo belo e moral, porque eles começaram a matar qualquer um que tinha cara de cavalo, achando que era cara de cavalo. No final mataram o Cara de Cavalo, né, mas muitos inocentes morreram. Um dos membros era o Sivuca, que é um político autor do bordão bandido bom, bandido morto. Esse é um caso de polícia privada, mesmo sendo estatal, porque foi ordem espontânea. Ao mesmo tempo, mostra que nem sempre polícia privada é algo belo e moral. Daí a eterna vigilância. Como não era belo e moral os Pinkerton. Se bem que os Pinkerton era uma agência privada que trabalhava para o governo. E aí acabou matando um monte de inocente também. Coloquei esse exemplo para ver que a coisa não é um mar de rosas. Agora, tem um outro modelo que eu acho maravilhoso, que é o Land Club. Eu recomendo um livro chamado Not So Wild West. O Oeste Não Tão Selvagem, do Terry Anderson. Ele mostra algumas estatísticas impressionantes aqui. Tem uma cidadezinha chamada Abilene, que criou um corpo de vigilância privada. E ela teve 2 anos consecutivos sem nenhum homicídio no Velho Oeste. Só voltou a ter homicídio quando a polícia do governo central entrou. São Francisco. São Francisco tinha um xerife estatal ali, 100 homicídios em 6 meses. Demitiram o xerife e criou-se uma empresa de segurança. 2 homicídios em 3 anos. Então ele mostra que existia ali um esquema chamado Land Clubs. Vocês imaginem ali a situação do pioneer, do pioneiro, que chega no oeste e não tem nada, não tem instituições nenhuma. O que ele vai fazer da vida? Ele vai se organizar com outras pessoas interessadas em segurança e criar uma instituição como os Land Clubs. Os Land Clubs eram um grupo de homens respeitados, de boa reputação, que criavam tribunais privados para arbitrar questões cinzentas, nebulosas, como o homestead. De quem é essa terra? Até onde vai a sua fazenda? Esse tipo de coisa podia dar briga, mas tinha os tribunais para resolver isso. E quem não respeitasse os tribunais? Era ostracizado, era boicotado socialmente, e isso resolvia praticamente todos os casos. O uso de violência, mandar os jagunços matar o cara, era o último caso. Resolveu o problema, qual é esse caso aqui? Land Clubs. Milícia? Não exatamente. Contratos subsidiários. Quem falou freelancer? Quase. Abacate ou maçã? Abacate. Essa tem bom gosto. Nome inteiro. Grace Almeida. Oi? Grace Almeida. Joga pra mim, joga pra alguém. Obrigada. Fala de novo. Grace Almeida. Grace Almeida.
Agora acabaram os casos que se encaixam nesse modelo, porque eles começam a ficar um pouco mais complexos. Um dos casos aqui, não, esse caso se encaixa assim, vamos ver quem é certo. Não sei falar isso, chuterege. Chuterege? Chuterege? Deus Lute! Cadê o Leonardo Boff aí? Cadê o Frei Beto? Cadê o Frei Beto? Vamos chutar ele. Bom, esse caso aqui é um caso da Holanda que durou mais ou menos até o século XVI e acabou por causa de herege, estou falando. Os cidadãos bem postos na sociedade organizavam, vai ficar fácil essa, né? Organizavam milícias. Milícia. Ah, ele levantou a mão primeiro, ganhou, vai. Primeiro, dá a maçã. Calma, deixa eu terminar, mas... Você é um Shinigami agora? Então, esses cidadãos compravam seu próprio equipamento e saíam por ali para pegar bandido. Mas o que é isso? Aqui nós temos uma pintura disso. Bernard Swart, do Rio Grande, né, a Ronda Noturna, ele pinta esses sujeitos. Eram guildas de defesa, algumas tinham até santos católicos como patrono, mas com a reforma protestante, ela acabou se laicizando e se burocratizando e acabou. Né? Agora sim. Maçã? Joga. Pode jogar. Né? Essa eu vou jogar. Não. Fire the hole! Vai, joga. Pode jogar. Segura aí, Rio. Qual o nome do goleiro? Josafá. Josafá, não sei o quê. Como é que é isso? Não, do quê? Não, por quê? Josafá Renan. Josafá Renan. Parece ser invenção, né? Bom, outro sistema era o... Agora acabou mesmo. O BOR. O BOR era um sistema que existia na Inglaterra. Ele se encaixa com modelos, acho que todos se encaixam. Vamos lá, o BOR, ele era um grupo de pessoas que se associavam para se proteger. Funcionava como uma seguradora de defesa. As pessoas se juntavam e se alguém tivesse algum problema, o resto do grupo o defendia. Elas pagavam uma taxa voluntária pré-acordada. O problema é que se alguém fosse um mau elemento, o BOR o expulsava e o sujeito se via desprotegido, era considerado fora da lei. E se o BOR fosse uma porcaria, o cara procurava outro BOR. E assim o mercado circulava. Não é consórcio, não? Contrato subsidiário. Não, tipo de consórcio. Tipo, o cara foi sorteado, entre aspas, né? Ele foi atacado. Aí o resto se junta pra... Uma joint venture. Você pega. E esse sistema acabou por causa do William the Conqueror, Guilherme o Conquistador. Tem que falar com o sotaque britânico. Aí ele chegou lá na batalha de Hastings, em 1066, conquistou a Inglaterra. Ele acabou com esse sistema. Ele criou um sistema chamado Franklin Pledge. O Franklin Pledge era a mesma coisa, só que estatal. Você era obrigado a pertencer a um grupo e não podia sair desse grupo. O grupo se chamava FIPIN. Nome idiota. Agora, o grupo, por mais porcaria que seja, você não pode sair. E se você for um mau cidadão, o grupo ainda assim é obrigado a te proteger. Acabou a moralidade. Perverteu tudo. Esse sistema do BOR ele funcionou na Inglaterra desde a criação da Inglaterra até o século XI? Não, ele foi se aperfeiçoando ao longo da Alta Idade Média, ao longo das primeiras fases ali, século VIII, século IX, e ele acabou em 1066. Já durou um bom tempo. Né? Durou. É que quando existe guerra, o Estado se centraliza e se fortalece. E isso é sempre... O Rothbard fala sobre isso. Ele tem um livro sobre Warfare State, não? The Warfare State. Na Islândia tinha um sistema muito parecido, que era os Alpindi. Né? É o Warren. Ah, é. A Kátia ali não tem? Olha, tem sim, quase que eu começo uma frase. Nome? Morei Bendinelli. Agora acabou, porque os outros sistemas são muito parecidos. O Alpindi, que é um sistema que existia na Islândia medieval, na Idade Média era maravilhosa, nessa Idade das Trevas. O Alpindi funcionava de forma muito parecida. O nome não era BOR, era Guru. Não deve ser Guru, mas se alguém falar islandês aí me corrige. Era um sistema
onde eles também faziam um seguro de defesa, e existia uma inovação aqui. O pobre, que não pertencia a nenhum grupo, ele podia vender o seu direito à indenização, em caso de sinistro, para esse grupo, e o grupo ia atrás do bandido. Não era um sistema perfeito, mas ele conferia alguma proteção ao homem que não podia pagar. A pessoa que não cumprisse as determinações era ostracizada. E esse sistema era um sistema pacificador. Tem um livro que é a Saga de Injal, que é uma lenda islandesa, que conta mais ou menos historicamente como eram as guerras ali. As guerras acabavam rápido porque o lado errado não obtinha apoios. Então ele perdia rapidamente. O sistema islandês, inclusive, fez com que a Islândia fosse um dos únicos países onde a transição do paganismo para o cristianismo se desse de forma pacífica. Os pagãos não perseguiam os cristãos, nem os cristãos revidavam. A coisa foi indo até a Islândia se cristianizar e acabar com alguns costumes como infanticídio, sacrifícios. E por fim, o Brehon. O Brehon é o sistema mais complexo de todos, porque ele se baseava nas culturas locais, na Irlanda. Esse durou bastante, ele foi da Idade do Bronze até o século XVIII. Funcionou maravilhosamente bem. Ele não contava com uma agência institucionalizada como os OR ou como os Alten. Eles simplesmente contavam com a tradição irlandesa de observar o cumprimento da lei natural, da justiça natural, com base talvez ali nos costumes locais, um sistema que vai se aperfeiçoando. E ele funcionou muito bem até o século XVIII, quando Oliver Cromwell invadiu a Irlanda, perseguiu os católicos, centralizou o sistema. Pois é, nós vimos que existem sim exemplos de segurança privada. Só uma correção, o Cromwell foi no 17 que ele governou a Inglaterra. Verdade. Então eu escrevi errado. Bom, para terminar, eu queria falar uma frase de São Basílio Magno, doutor da igreja. Ele disse o seguinte: ladrão não é só aquele sujeito que corta as bolsas, que espreita os banhistas para roubar as roupas. O sujeito que mais merece o título de ladrão são aqueles aos quais é confiada a administração das cidades, porque eles roubam cidades inteiras, eles roubam povos inteiros, e ao invés de serem enforcados como deveriam, são eles que enforcam. Por isso eu termino com a Bíblia Sagrada: se porventura alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua casa, negou a fé e é pior que o infiel. Por isso, sejam vocês mesmos responsáveis pela sua segurança. Essa é a mensagem da bandeira. Obrigado. Cadê a mesa? Cadê a mesa? Oi? Pô, você vai perder a melhor parte aqui. A mesa é fã de gatinhos. Ela é a presidente do Gatinhos Anarcocapitalista. E agora as perguntas.